Oi, meus alunos, aqui é a professora Patrícia. Hoje nós vamos fazer o terceiro vídeo sobre função do primeiro grau, tá? Problema, que é um tipo de exercício que cai sempre em Enem. Então, essa atividade, depois vocês vão receber, né, no caso, para poder fazer no caderno, tá? Eu vou explicar aqui hoje para vocês. Então, eu vou ler e vou colocando aqui para vocês. Então, o plano de saúde, eu dei um exemplo, né, de um probleminha, e ele fala lá, a função que corresponde a cada plano. Então, vou colocar aqui como fosse plano A. Então, nesse plano A, ele fala que cobra R$ 200 de inscrição e R$ 50 da consulta. Então, eu vou colocar como fosse f de x. F de x, que vai ser 50. Vai ser, no caso, a consulta, né? Que vai ter uma variação aqui de números de consulta, que é o X, mais R$ 200, que vai ser o preço fixo, tá bom? Então, esse aqui, o X vai ser o número de consultas, e esse 200 aqui é o preço fixo. Então, esse para mim, vai ser o plano A, tá? O plano B, eu vou colocar como fosse GX, vou mudar aqui a letra, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês GX. GX igual. Ele fala que o plano B, a inscrição vai ser R$ 40 por consulta, então, eu vou colocar 40x, depende do número de consulta, que vai ser o valor de x, mais R$ 300, que seria o valor fixo, tá? Então, eu tenho, no caso, esses dois planos. Eu vou fazer, é bom, uma tabelinha, tá? Para jogar os valores aqui, o número de consultas, para a gente ver qual plano que compensa mais, com plano A ou plano B. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma tabelinha. Então, eu vou fazer aqui plano A, tá? Vamos fazer o plano A primeiro. Então, eu vou jogar aqui X e Y, fazer uma tabelinha. Então, para o plano A, vamos jogar aqui 0, nenhum número de consulta. Aqui no caso seria 200, o número fixo. E vamos jogar aqui 20, para ver quanto que vai dar. Então, nesse caso aqui, nós temos lá, no plano A, nós temos, que eu coloquei para vocês, f de x, né? Igual 50x mais 200, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Esse f de x, eu já comentei com vocês, posso substituir por y. Então, y igual a 50x mais 200, tá? Então, o que que nós vamos fazer? No lugar do x, nós vamos substituir aqui por 0. Deixa eu só apagar aqui, porque eu já tinha colocado o valor para vocês, 0. Então, aqui vai ficar y igual a 50, no lugar do x vezes 0, mais 200. Y igual 50 vezes 0 é 0, não precisa colocar. Então, aqui vai dar quanto? 200. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui 200, tá? Agora, nós vamos fazer, só que no lugar do x, nós vamos colocar 20. Então, eu vou colocar aqui para vocês, y igual 50x mais 200. Então, aqui vai ficar y igual 50 vezes 20 mais 200. Então, aqui vai ficar y igual 50 vezes 20 vai dar 1000, né? Mais 200, que vai dar igual 1.200. Então, nós temos aqui que deu 1.200, certo? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer
o gráfico, acho que é melhor fazer o gráfico depois. Eu vou fazer, eu já tenho aqui o plano A. Deixa eu apagar aqui, senão não tem espaço. Então, eu vou apagar aqui, tá? Então, agora nós vamos fazer o plano B. Só vou colocar aqui para vocês, ó, que nós temos aqui os pares coordenados. Nós temos aqui 0 do x e quanto do y? 200. Aqui nós temos quanto do x? 20. Aqui nós temos quanto do y? 1.200. Então, quando vem em parênteses, são os pares coordenados, que no caso aqui é o valor do x, e esse aqui é o valor de quem? Do y. Na hora que for colocar no gráfico, o 0 do x vai ligar com quem? Com o 200 do y. O 20 do x vai ligar com quem do y? Com o 1.200 do y. Então, esse daqui nós já fizemos do plano A, tá? Então, agora, nós vamos fazer do plano B. Acho que dá para fazer o gráfico aqui em cima. Fazer o gráfico já do plano A. Então, nós temos aqui os valores de x e os valores de y. Então, nesse caso aqui, ó, o x se chama abscissa, né? O eixo x. E o eixo y das ordenadas. Tá? Então, isso é bom vocês saberem, que o eixo x e y, ordenadas, o eixo x, abscissa, tá? Lembra dos pares ordenados que eu coloquei lá para vocês do plano A? Então, eu vou colocar aqui, ó, plano A. Então, ele tinha lá 0 para o x e quanto do y? 200. E ele tinha quanto do x? 20. Que tinha dado quanto do y? 1.200, certo? Então, se eu for colocar isso aqui, ó, nós podemos colocar com caneta vermelha. 0, mais ou menos, vamos colocar aqui que seja aqui nós temos do x 0, e ele vai aqui do x quanto? 20. Então, aqui vai, vamos fazer de conta que aqui deu mais ou menos 20. Tá? Esse é do x, certo? E do y nós temos 200 e quanto? 1.200. Vamos colocar mais ou menos aqui o 200 e mais ou menos aqui o 1.200, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ligar os pontos, tá? O x aqui vale quanto? 0, tá? E ele tá ligando com quem? 200. Esse 200 tá onde? No y. Então, o ponto vai bem aqui, ó. Tá? Acho que é melhor colocar caneta vermelha, senão não vai aparecer o ponto. Então, aqui nós temos, vai ficar aqui o ponto, certo? Depois nós temos 20 do x e vai ligar com quem? Com 1.200. Certo? Como é uma função do primeiro grau, liga os dois pontos, vai dar uma reta. Então, aqui seria, para mim, o plano A, certo? Então, eu vou deixar esse gráfico aqui, depois a gente vai fazer nele mesmo o plano B. Então, vamos ver a conta agora do plano B, como que vai ficar. Então, eu vou colocar aqui para vocês agora. Plano B. O plano B, mesma coisa, vamos fazer para o X, uma tabelinha, e para o Y, tá? Então, nós vamos jogar 0 para o X, mesma coisa que nós jogamos lá para o plano B, o plano A. E jogar aqui também 20 para o X, tá? A função, no caso lá do plano B, vamos jogar no lugar do f de x igual a y. Era 40x mais o plano fixo lá era quanto? 300, tá? Então, aqui vai ficar y igual 40 vezes. No lugar do x, vamos colocar quem agora? 0 mais 300. Y igual 40 vezes 0 dá 0. Então, cancela. Quem que sobrou? 300. Então, quando for 0, aqui vai ser quanto? 300, tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que no lugar do x, nós vamos jogar quem agora?
20. Então, vai ficar y igual 40 vezes 20 mais 300. Então, vai ficar y igual 40 vezes 20, vai dar 800, mais 300. Y igual 800 mais 300, vai dar 1.100. Então, aqui nós vamos colocar na tabela 1.100, certo? Então, nós temos aqui no caso, né, os pares coordenados. Deixa eu apagar aqui 1.100. Nós temos aqui 0 do x e quanto do y? 300. Daqui é o x, aqui é o y para mim. Aqui nós temos quanto do x? 20. E quanto do y? 1.100. Então, vamos voltar lá no plano, lá no caso, no nosso gráfico novamente, né? E nós temos o plano B. Então, o plano B, se a gente for olhar, eu vou colocar aqui no cantinho, o plano B, as coordenadas eram 0, 300, e depois 20, e o y 1.100, tá? Então, nós vamos colocar aqui o 0 e o 20 nós já usamos para x, tá tudo certo. Agora, no y, quanto que veio aqui? 300. Então, vou colocar o 300 mais ou menos aqui. E quanto aqui? 1.100. Então, vou jogar o 1.100 embaixo do 1.200 aqui. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar os pontos agora. 0 do x, 300 do y. Então, 0 do x, 300 do y, o ponto vai aonde? Aqui, certo? Depois, 20 do x com 1.100 do y. Então, aqui, né, no caso, certo? Vamos fazer o pontinho aqui. Então, nós vamos ligar agora os pontos, né? Vai dar uma reta. Aqui, no caso, seria para mim quem? O ponto, o plano, no caso, né? B, certo? Plano B. Então, o que nós vamos perceber? Que quando cruzou aqui as duas retas aqui, foi bem aqui, né? Que cruzou, não foi isso? Então, aqui se chama, vou colocar um X aqui, nós vamos encontrar esse valor. Aqui se chama o ponto, vou colocar um P aqui, ponto de intersecção. Então, esse ponto de intersecção aqui seria quantos números aqui de consultas que seria tanto pelo plano A, pelo plano B, que seria a mesma coisa. Então, para mim saber esse ponto de intersecção, eu vou ter que deixar iguais o f de x com o g de x. Ou seja, o plano A igual ao plano B. O plano A não era 50x mais 200? Igual o plano B não era 40x mais 300? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar a letra de um lado, número do outro. Então, aqui vai ficar 50x. Se tá mais 40x, ele passa para cá o quê? Menos 40x, igual. O 300 continua positivo. Se tá mais 200, ele passa o quê? Menos 200. Então, aqui, ó, 50 tira 40, 10. 300 tira 200, 100. Então, aqui vai ficar x igual 100. Quem tá multiplicando passa o quê? Dividindo. Então, aqui dá para cancelar um 0, 10 por 1, 10. Então, o que ocorre? Aqui deu 10. Então, quando for o número de consultas aqui no lugar, vamos voltar aqui no gráfico novamente. Então, aqui o x vale quanto para mim? 10. Então, quando for 10 o número de consultas, tanto faz o plano A como o plano B, certo? Que, no caso, seria a mesma coisa. Agora, nós vamos ver os números
de consulta menor do que 10, e aqui no caso, maior do que 10, né, no caso. Aqui no caso, vamos ver aqui. Mais do que 20 ali, né, no caso. Então, deixa eu apagar aqui a lousa para me ter um espaço. Então, o que eu vou fazer, ó? Presta atenção um pouquinho. Deixa eu pegar outra cor de caneta que é mais fácil. Quando for, no caso aqui, no caso, menor do que 10 consultas, vamos olhar aqui onde que vai cair aqui, se eu ligar aqui o ponto. Vai cair aqui. Se eu ligar aqui com o Y, ele vai cair mais ou menos aqui, certo? Então, se ele caiu aqui, esse daqui, essa reta aqui, não era para mim do ponto A? Eu tenho colocado aqui, deixa eu colocar aqui em cima. Não é do ponto A? Então, o que acontece? Quando for x, no caso, aqui, esse x for aqui menor do que 10, qual que é mais vantajoso? O plano A, certo? Agora, quando for maior do que 10 consultas, aqui, ou seja, vamos colocar aqui x, vamos colocar aqui maior que 10. Então, vamos ver aqui, no caso, onde que ele vai cruzar aqui. Ele vai cruzar bem aqui, né? O plano B. Então, o que temos que perceber é o seguinte. Quando for menos do que 10 consultas, né, no caso, qual o plano que compensa? O plano A, certo? Quando for mais do que 10 consultas, que eu coloquei aqui maior, quando for mais do que 10 consultas, quem que compensa? O plano B. Agora, quando for o número de consultas igual a 10, que é o ponto de intersecção que nós encontramos aqui, tanto faz, né, o plano A como o plano B.